Glória a Deus abençoados, graça e paz a todos vocês, amém? Graça e paz abençoados. Vamos falar da palavra, não é? Vamos falar da palavra de Deus abençoado, amém? Vamos crescer neste ministério, vamos crescer na graça e no apostolado. Paulo, ele tem uma frase que ele diz, não é? Eu passarei as revelações que eu recebi do Senhor. Revelações é o que, abençoado? É a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. O tudo está consumado, João 19:30. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco, abençoado. Aprender um pouco, porque esses ministros não falam a verdade para o povo de Deus. Paulo resistiu a algum deles, hein? Paulo ia resistindo, o Pedro, o João e o Tiago. Alguns deles entram aqui e querem nos resistir, enfrentar, não é? Anunciamos aquilo que Cristo fez. Anunciamos que o diabo está aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2:14. E aí eles resistem essa verdade, dizendo que há um diabo, há um demônio, há principado e potestade no ar. Enfim, estão combatendo coisas que não mais existem no reino de Deus, não, abençoado. Então, eles nos resistem e é preciso discernir esses espíritos e fazer o bom combate. Amém? Discernir espíritos não é discernir, discernir um demônio, que a pessoa está com demônio, que a pessoa está com o diabo, que o inimigo está atormentando a pessoa. Nada disso, abençoado. Discernir espíritos, discernir as pessoas para que você possa, vamos dizer assim, fazer o bom combate. Alguns entendem a palavra, outros não entendem. Tem até uma ministração no Ministério Graça e Apostolado, porque uns entendem e outros não. Então, procure lá no YouTube, amém, abençoado? Então, eles resistem à pregação do apóstolo Paulo. Quem? O Pedro, o João, o Tiago, resistem. O que é resistir, abençoado? É não concordar, não é assim. Hoje eu encontrei um filho de Deus aí que ele pregou, eu preguei, ele pregou e eu preguei, enfim, ele resistiu. Bateu no peito e diz, eu sou um pecador, abençoado, mas Filipenses 3,15 diz que nós estamos perfeitos. Eu não sou pecadora, bateu no peito, enfim, resistiu. Um pouco nervoso, porque a graça não foi revelada a ele. Então, abençoado, por quê? Porque se Deus, abençoado, não revelar, o que nós vamos fazer? Não adianta ficar irado e nervoso conosco, abençoado. Amém? Então, eles resistem à graça de Deus. E é bom, abençoado, assim, discernir os espíritos, que aí a gente bate o pó e vai pregar para outrem. Amém? Quando nós vemos que aquele está resistindo à graça de Deus e temos que entender e compreender que nada lhes foi revelado. Temos que entender e compreender estes que nada lhe foi revelado. Ele citou tantas coisas desse abençoado na rua hoje que... E aí eu fui falando a graça para ele, mas ele meio que ficou nervoso. Mas, abençoado, não temos culpa se Deus revelou a graça para nós. E assim está, não é? A igreja de Cristo, sem saber aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Amém? Então a gente vai entrar aqui num apostolado. Amém, abençoado? Então eles resistem. Então não há nada de novo debaixo do céu, abençoado. Não há nada de novo debaixo do céu. Assim, como esse abençoado que eu encontrei hoje no ponto, ele resistiu. Tem muitos aí que está aqui mesmo nesse
nesse canal aqui, Graça sobre Graça Macedo, que resistem à graça de Deus. Nos vê, nos ouve, mas nada lhes foi revelado. E Paulo resistiu esses. Só que Paulo resistiu Pedro, João e Tiago. E estes, para resistir a nós, amém? Um ministério em graça, estes Pedro, João, esses João e esses Tiago, para resistir a nós, eles têm que vir biblicamente e mostrar para nós que nós estamos errados. Compreende, abençoado? Tem que mostrar, ó. Porque tudo que nós falamos está escrito. Amém? Se o diabo está aniquilado pela morte de Jesus, aniquilado está, aniquilado não tem poder mais sobre uma vida. Mas quando a gente vai nos ministérios da lei, eles dizem, há uma força, né? Do mal, fazendo isso, fazendo aquilo, e aí? Eles nos resistem jogando a circuncisão. E Paulo ministrou a incircuncisão. Amém? Nós vamos aprender mais sobre estas coisas. Amém? Gálatas 2, 9. Gálatas 2, versículo 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, olha lá. Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita e em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Pedro, João e Tiago é do ministério da circuncisão, aquele que tem que batizar. E Paulo, não, Romanos 6,3, nós estamos batizados em Cristo Jesus. Então, olha lá, ó, quando conheceram a graça, então eles conheceram a graça que me fora dada, Paulo dizendo que me fora dada. Tiago, Cefas e João, eles conheceram a graça de Deus que estavam com o apóstolo Paulo. Deram a destra um para os outros, não é? Reconheceram e Paulo, você vai lá aos gentios que o Pedro, que o Tiago e o João vai lá para os judeus, que gentios somos nós. Há dois povos na Bíblia, judeu e gentil. Então, abençoado, eles conheceram, mas resistiram à graça de Deus. Ou seja, não é bem assim, não tem que batizar, não, tem que batizar, tem que circuncidar, não, Paulo, não é assim não. Então isso é resistir. E Paulo disse, não, os filhos de Deus nessa nova aliança estão abençoados em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Os filhos de Deus nessa nova aliança estão batizados em Cristo Jesus, Romanos 6:3. Ou não sabeis que na morte de Jesus Cristo vocês foram batizados? Então, quem tem o batismo em Cristo abençoado, quem tem essa graça de Deus revelada, não circuncida, ou seja, não lava a sua carne em água de piscina ou água do Rio Jordão. Amém? Então, nós somos do ministério da incircuncisão, disse Paulo. Confiado a ele. Paulo, você fica lá com os gentios, né? E Pedro, João e Tiago vai ministrar para os judeus. Então, isto abençoado é fato. É como está escrito, Gálatas 2, versículo 9, quando conheceram. Então, eles conheceram. Porque conhecer, abençoado, é uma coisa. Ser revelado é outra coisa. Às vezes eu conheço, eu já conheço a ministração do seu pastor, eu já conheço o seu pastor, é um homem de Deus. Eu já conheço.
Mas conhecer é uma coisa, receber é uma outra coisa. Compreende, abençoado? Gálatas 2,14. Então eles conheceram. Eles só não tiveram a revelação que Paulo teve. Estão compreendendo aí, abençoado? Gálatas 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não andaram corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que, Pedro? Por que, Tiago? Por que, João? Por que, João, você diz que tem pecado nos filhos de Deus, que tem que confessar? Por que, João, você tem que confessar? Em Hebreus 9, versículo 26, o pecado foi aniquilado, abençoado. Alô? Paulo disse à igreja de Coríntios que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Novas criaturas não tem pecado, abençoado. Novas criaturas é nova criatura. E aí, os filhos de Deus fizeram uma bagunça, fizeram uma salada, olha, abençoado. E aí, o filho de Deus hoje, que eu encontrei com ele, o abençoado, eu encontrei com ele no ponto, ele diz: eu sou pecador, eu sou perfeito em Cristo, abençoado. Está escrito em Filipenses 3,15. Que diante do Senhor, nós estamos perfeitos. Agora, quando você olha segundo a carne, aí você não vai se ver perfeito, abençoado. Você não vai se ver. Então, Paulo disse em Gálatas 2, continuando aqui em Gálatas 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, eu não anulo a graça de Deus batendo no meu peito dizendo, eu sou um pecador. Não, eu não anulo a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela me fez perfeita em Cristo Jesus. Porque é como está escrito, abençoado. Filipenses 3, versículo 15. Todos quantos somos perfeitos, Paulo falando com a igreja, todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, Deus é quem traz essa revelação para a pessoa. Então, qual é a nossa confissão hoje? Ficar confessando o pecado? Não, abençoado. Quem ainda bate no peito, como aquele abençoado que eu encontrei hoje no peito, ele não recebeu a graça de Deus ainda. Amém? Ele não recebeu, ele ainda está com João. Olha lá, o 1 João 1,9. Olha lá, o 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é o João. Foi esse o João que Paulo enfrentou. Olha lá, em Gálatas 2, versículo 14, quando porém vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Ei, João, a verdade do evangelho não é este. A verdade do evangelho é outra palavra. Olha lá, quando porém vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Por que Pedro não anuncia para os filhos de Deus que eles estão batizados em Cristo Jesus? Olha a diferença dos pregadores, abençoados. Por que, João? Sim, porque Paulo não enfrentou só Pedro. Paulo, o abençoado, ele enfrentou o João, ele enfrentou o Tiago, que esses eram a coluna da igreja, e ele enfrentou o Pedro, ele enfrentou o João e ele enfrentou o Tiago. Porque Paulo, ele disse
a mim nada acrescentaram essas colunas dessa igreja. A mim nada acrescentou, lá o verso 6. E quanto àqueles, né, que pós-cruz, pós-morte e ressurreição de Jesus, eles vieram para a nova aliança lá, anunciar, são apóstolos, amém? De Cristo abençoado. Jesus de Nazaré, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pedro, João e Tiago, eles vieram lá de Jesus de Nazaré, ouviram lá as coisas de Jesus de Nazaré, o seu ministério, vivo ainda. Então, passaram pós-cruz, continuaram como apóstolos na nova aliança, mas eles não receberam a revelação. No verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser influentes, eles eram influentes. E Paulo disse, na circuncisão, evangelho de batismo em águas, evangelho de Santa Ceia, evangelho de monte, evangelho de óleo, evangelho de circuncisão. Olha lá. 6. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro antes da cruz, né? E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutro tempo antes da cruz, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Então, abençoado, quando estes vêm com o evangelho, né, de batismo, de jejum, enfim, evangelho de sacrifício, para nós sermos alguma coisa, aquilo que Jesus já deixou feito lá no madeiro, lá na cruz, lá com o seu sangue, nós não podemos aceitar. Nós temos que resistir. O Pedro, o João, o Tiago, porque Deus nada revelou a eles. Deus não revelou este ministério a eles. A nossa confissão hoje, abençoado, não é para confessar pecado, como o rapaz lá. E muitos, aquele rapaz lá é só um exemplo que eu estou dando, que eu encontrei hoje. E muitos fazem essa confissão, não faz uma confissão de fé, não tem coragem de fazer. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Se hoje você ouvir este evangelho abençoado e fazer a confissão, eu sou pecador, então se você é pecador, você não pode confessar que você é templo do Espírito Santo. Você não pode confessar, porque você não pode confessar, cai em contradição. Contradizentes, né? Aqui tem muitos contradizentes. Contradizentes é uma pessoa que cai em contradição. Ela diz, eu sou o templo do Espírito Santo e eu sou um pecador. Que confissão é essa, abençoada? Sendo que o templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, certo? Somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16. Então, se nós somos o templo de Deus, não podemos ser pecador, porque Deus não está habitando em pecado. Ele tem uma frase que ele diz, né? Sou eu ministro do pecado? De maneira alguma. É Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, essa confissão que os crentes fazem, eu sou um pecador, ele está olhando segundo a carne. Visto que daqui para frente, Paulo falou à igreja de Corinto e falo eu hoje para vocês, na nova aliança, 2 Coríntios 5, versículo 16, visto que daqui para frente, nós não conhecemos e não olhamos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, Filipenses 3,15, que segundo o Espírito nós estamos perfeitos. Então essa confissão
abençoado. A confissão dos filhos de Deus hoje, eu sou um pecador, ele está sem revelação, sem entendimento. Eu ministrei, abençoado, 3 tipos de salvação. E o crente, ele tem que Romanos 10, o crente, ele tem que salvar da mente. Ele tem que receber a graça de Deus para ele salvar a mente dele dessas contradições que eles confessam com sua boca. E aí, abençoado, Jesus, ele tem uma fala, não é? Quem beber desta água nunca mais vai sentir sede. Olha lá. João, livro de João 4,14. Vamos andar aqui um pouquinho na Bíblia. João 4. Olha só, abençoado. João 4. João 4. João 4. João 4, versículo 14. Jesus, ainda no tempo de sua carne, ele disse assim. João 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que palavra, hein, abençoado? Só que tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E se você não ouvir esta palavra, aí, abençoado, não tem como receber a graça de Deus, porque os ministérios lá fora, as igrejas da lei, não vai pregar, eles vão resistir, eles vão contra o batismo em Cristo, eles vão contra o Filipenses 3,15, eles vão contra a graça de Deus. Eles ministram, porém não tem revelação. Tem na igreja Efésios 2,8, eles ministram, porém sem a revelação. Porque se eu tenho que fazer, logo, se eu tenho que me batizar para ser salvo, e o Efésios 2,8 fica onde? Por isso que Paulo disse em Gálatas 2, eu não anulo a cruz de Jesus Cristo. Se eu sou salva pela graça de Deus em Cristo Jesus, se eu sou salva, se eu me considero salva porque Jesus Cristo me salvou pelo seu sangue, então por que eu tenho que me batizar em água? Você vê, abençoado, que falta de revelação? Se Efésios 2,8 diz que não é por obras, é pela graça de Deus. Então, por isso que Paulo disse, Pedro resistiu. Aí que Paulo resistiu eles na cara larga. E tem que resistir. Quando eles falam, você tem que se batizar, senão você não é salvo. Mas eu já li em Efésios 2,8 que eu estou salva pela graça de Deus. Olha, se você não batizar nas águas, não será feita uma remissão de pecados em você. Você precisa se arrepender. Hebreus 6, abençoado. Então, não leem a graça de Deus. Hebreus 6, verso 1. Pelo que deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo, pelo que deixando obras mortas, pelo que deixando esses ensinos, é para deixar, não é para colocar este fundamento. Paulo, ele disse, eu batizei a Crispo, eu batizei a Caio, hoje eu não batizo mais ninguém, porque eu recebi o Romanos 6, versículo 3, que nós estamos batizados em Cristo Jesus. Então eu não anulo a graça de Deus. Então precisa edificar os ministros da circuncisão, o Pedro, o João, o Tiago, precisa anunciar a graça de Deus.
O Pedro, o João e o Tiago, eles conheceram. Mas quem foi aos gentios foi o apóstolo Paulo. Então, irmão, se você tiver com esse pensamento, você precisa crescer. Ah, porque eu acho que Deus deu um ministério para cada um, deu um ministério para o Pedro, deu um ministério para o João, deu um ministério para o Tiago, deu um ministério para Paulo, mas Paulo é o apóstolo dos gentios e nós somos gentios. Então eu não teria que estar com Pedro, nem com João e nem com Tiago, eu tenho que estar com o ministro Paulo. A este foi dado o ministério da graça de Deus abençoado. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o batismo em água, olha lá, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino sobre batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e assim faremos se Deus permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, a manifestação da graça de Deus, é impossível. Aqueles que receberam a graça de Deus, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão circuncidando para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o à desonra. Expondo o Filho de Deus à desonra novamente. Cristo não vai morrer de novo. Paulo quer dizer essas coisas abençoadas. Paulo quer dizer que a remissão de pecados não é por batismo em água. A remissão dos pecados foi pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso Paulo diz, eu não anulo essa graça de Deus. Então, Jesus, ele não vai morrer de novo. Então, é impossível mesmo. Pode batizar uma vez, porque eles pensam... Alô? Como eles pensam? Se eu hoje estou dentro da igreja, eu estou tomando Santa Ceia, eu já me batizei, eu estou indo para a igreja, saí da igreja, vou lá para o mundão. Se eu voltar, eu tenho que me batizar de novo. Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tem uma irmã na igreja que batizou acho que 16 vezes, porque a mente dela era de pecadora. Ela estava sempre pecando, então ela estava sempre mergulhando a carne dela na água. Jesus não vai morrer de novo pelos nossos pecados abençoados. Então é impossível mesmo. Não adianta batizar uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. É inútil, é obra morta, porque não está saindo mais pecado nenhum dessa pessoa. Como eles pensam? Porque se parar de beber, os crentes da igreja evangélica, eles pensam dessa forma. Eu parei de beber, eu parei de fumar, então eu fui transformado por Jesus Cristo. Você sabe que esses dias eu estava até pensando, até que eles fazem uma confissão, sem saber que eles estão fazendo uma confissão de fé. Porque Deus nos ajuda, né, a abençoar. É preciso reconhecer a Jesus Cristo, certo? Então eu era assim, eu era assado, eu era um pecador, eu prostituía, eu matava, eu roubava, eu fumava, eu não sei o quê. E aí Jesus me encontrou e eu aceitei Jesus. E aí eu sou uma nova pessoa hoje. Então glória a Deus pela vida destes que faz essa confissão. Só que os crentes evangélicos, como que eles pensam? É como eu disse agora. Eles acham que depois que você estava dentro da igreja, não é? E aí você saiu, você foi lá para o mundo, aí quando você volta, você tem que se batizar de novo para você se purificar. Enquanto o sangue de Jesus Cristo, ele já nos purificou, está escrito. Enquanto o sangue de Jesus Cristo já fez a purificação. Então, por isso que Paulo resiste os João.
porque o João disse, não é? O João, ele... Você vê que por isso que Paulo, ele fala, João, por isso que ele fala de Pedro. Porque o Pedro é que lança esse fundamento de arrependimento. O João lança o fundamento de pecado. O Tiago lança o fundamento de óleo. Ah, porque tem que ungir o corpo todo com óleo. E é óleo. E o óleo é o Espírito Santo abençoado. Alô? O óleo em nós. Essa semana eu fiz uma confissão de fé. Eu fiz a minha oração. Postei no Facebook. Graças eu te dou, meu Senhor, porque eu estou ungida com o seu óleo, que é o Espírito Santo em mim. Graças eu te dou por essas revelações. Graças eu te dou, Espírito Santo de Deus, porque eu sou o bom perfume de Cristo. Estas são as confissões que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Não fazer igual o abençoado, eu sou um pecador. Então eles pensam assim: eu sou um pecador. Eu disse pro rapaz, eu não sou pecador não, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu sou a nova criatura de Deus. Eu sou comprada, eu sou ungida pelo Espírito Santo de Deus abençoado. Essa é a minha confissão. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por isso que Paulo resistiu estes na cara deles. Porque Paulo não suporta essas confissões que João ensinou à igreja. O João ensinou à igreja lá, se confessarmos os nossos pecados. O João nunca leu o 2 Coríntios 5, versículo 16, para a igreja. Nada lhe foi revelado, João. Se você estiver ministrando isso para a sua igreja, pastor, não tendes aplicado a sã doutrina na sua igreja. E aí Paulo diz, não é? Por isso que Paulo diz, e o Pedro, deixa eu ler aqui, abençoado, em Atos. Dá vontade de falar tanta coisa abençoada. Eu quero fazer ministério, pregações bem pouquinha, mas é tanta coisa que tem para falar. Atos 15, livro de Atos, olha lá, livro de Atos. Atos 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Alguns que tinham descido da Judéia. Alguns que tinham descido da Judéia. Se é da Judéia, é judeu, né? Ensinavam os irmãos. Se não vos circuncidar, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esta é a pregação dos judeus para os gentios. Essa é a pregação que eles fazem. Se vocês não se batizar, vocês não podem ser salvos. Se vocês não se batizar, vocês têm pecado. Vocês são um pecador. Essas são as pregações de Pedro, de João e de Tiago. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Se não vos circuncidar, diz, conforme o costume de Moisés. Nós não somos de Moisés. Paulo disse à igreja de Corinto, até hoje, quando leem a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto e eles não estão enxergando a sã doutrina. Estão ouvindo? Estão vendo? Não estão enxergando. Livro de Marcos fala sobre esse assunto. Então, abençoada, a gente está aqui para anunciar
a graça de Deus. Nós não anulamos, somos imitadores de Paulo. Somos imitadores de Paulo. Amém? E vamos pregar este evangelho, resistindo ou não, aí alguns, nós vamos pregar este evangelho. Os ministros da circuncisão nada nos acrescenta, disse Paulo. Não me acrescentam em nada vocês com essa pregação. Então a confissão hoje é outra. A confissão que nós temos que fazer é outra. Hoje eu postei no Facebook, abençoado. Hoje eu postei lá no Facebook. Tudo morre se você não regar. Se você não regar a sua mente com a palavra de Deus, com a palavra da graça, você vai morrer. Porque eles vão te matar com essa pregação. Então, 1 Coríntios, vamos terminar, abençoado. Então a nossa confissão é outra. 1 Coríntios 3, vamos terminar. 1 Coríntios 3, é muito bom viver assim. É muito bom viver com conhecimento. Pastora Helena disse uma frase no Ministério domingo, não é? Na pregação do MGA. Graça não é um sentimento, graça é conhecimento. Quando você conhece, os céus se abrem, abençoado, para nós. Olha lá, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 3, abençoado. 1 Coríntios 3. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, ministério de circuncisão a eles, Pedro, João e Tiago, ministério da incircuncisão ao apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Nós somos um povo gentil, que estamos com a pregação anunciada pelo apóstolo Paulo. Paulo diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento. O que planta, o que rega é coisa alguma, mas Deus é quem dá o crescimento para nós. Deus é quem dá o entendimento. Deus é quem dá o entendimento da sua graça. Deus é quem revela a graça de Deus. Olha lá. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo estava dizendo isso para a igreja abençoada. Amém? Então, Pedro, João e Tiago, eles teve um ministério. Ministério este da circuncisão. Arrependei-vos, ó, você tem pecado, ó, se não batizar, ó. Esse é o ministério da circuncisão. Lembrando que eles são judeus. Ó, Paulo vai para os gentios e nós vamos para cá, aos judeus. E nós somos gentil, irmão. Nós não temos que estar com ele. Amém? Hoje, abençoado, com a graça revelada, é mais desobediência. Há desobediência nos filhos de Deus. Há desobediência. Segundo Coríntios
2, para a gente terminar. Há uma desobediência aí. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Então, eles pensam que a transformação, foi lido a transformação do corpo, não é? Eu ministrei, abençoado, no último apostolado aí, os 3 tipos de salvação. Os crentes não têm os 3 tipos de salvação. Porque o crente, ele precisa salvar a sua mente dessas heresias que é ditas por aí. Eles não têm, abençoado. A salvação do corpo, eles pensam que a salvação do corpo é você parar de beber, parar de fumar, para você ser salvo, hein? É para você ser salvo. Efésios 2:8, salvação do espírito. Romanos 10, salvação, da mente, abençoada. Salvação da alma. E salvação do corpo. Vamos ser transformados. Este corpo será transformado. Eles pensam por aí, eu me transformei quando eu parei de beber, quando eu parei de fumar. Não, você é uma nova criatura, não porque você parou de beber e fumar. Você é uma nova criatura hoje por causa do sangue de Jesus Cristo que nos fez nova criatura e nos reconciliou com Ele. O ministério da reconciliação foi falado. Então vocês podem confirmar aí na Bíblia de vocês, 2 Coríntios 5, 18, 19, amém? Eu sou nova criatura, porque eles se veem segundo a carne. Eu me batizei, então hoje eu sou uma nova criatura, eu me batizei, eu parei de beber, eu parei de fumar. Como eles veem? É assim. Eu parei de beber, eu parei de fumar, e Jesus Cristo me transformou. Até que a confissão tá boa. Porque é Jesus Cristo que transforma, abençoado, na palavra. 1 Coríntios. Só que precisa ter uma mente de entendimento, abençoado. A transformação não é essa. A transformação do corpo não é parar de beber, parar de fumar. A transformação do corpo na vida de Jesus, essa, abençoado, é a forte. Essa é a pregação forte, abençoado. Amém? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Transformação do corpo na vida de Jesus. E aí é assim. Eu vou deixar para lá, abençoado, porque Tessalonicenses, Colossenses 2, Colossenses 2, Tessalonicenses 2. Olha lá. Tessalonicenses 2. É 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vou compridar aqui, acabar compridando aqui. Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses 2. Deixa eu ver aqui. Eu queria ver que 1ª Tessalonicenses 5. A ser, pode não, virar à noite, andarem. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. Eu li da 1 Tessalonicenses 5, né? Olha lá, a salvação do 1 Tessalonicenses, olha lá. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes, eles se firmam que
sejam pleno conservado, não beber, não fumar, não matar, não roubar, mas a transformação do corpo, abençoado, não é essa a transformação do corpo. A transformação do corpo, na vinda de Jesus, a transformação do corpo é outra, abençoado. Amém? Transformação desse corpo aqui, ó, na vida dele, teremos uma transformação. Amém? Então, sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Amém, abençoado? Eu quero terminar aqui, olha, eu não achei não, mas eu não achei não, abençoado, mas tá aqui. 1 Tessalonicenses 4, e Colossenses. Eu quero ler Coríntios, amém, abençoado? Deixa eu terminar aqui. A pregação ficou grande porque eu fiquei meio perdida aí, mas tá bom. Olha lá, ó. Vamos terminar aqui, amém? Vamos terminar aqui com... vamos terminar com a confissão que nós temos que fazer, amém? A confissão que nós temos que fazer é esta, olha. Então, abençoado, tudo morre se não regar. Se eu não regar esse canal morre. E eu também. Porque antes de ministrar para vocês, eu estou ministrando para mim. Amém? Quando eu conversei hoje com o irmão lá no ponto, abençoado. Quando eu conversei com o irmão lá no ponto, nossa, eu tive que entrar dentro do meu ônibus e ouvir uns louvores, porque ele resistiu. Então, é o mal com o bem. É uma luta. Se você não tiver uma espada afiada, morremos. E aí eu fui ouvir louvores, porque eu percebi que o irmão resistiu. Ao pregar a graça para ele resistiu. E eu disse, deixa eu ouvir aqui uns louvores. Alô? 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. 14. 2 Coríntios 2. Versículo 14. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. O cheiro do conhecimento. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Olha lá, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, abençoado, somos o bom, olha lá, pois para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós não somos pecadores, abençoado. Alô? Pois para Deus, para o homem, eu sou um pecador, você é um pecador, o homem está se vendo segundo a carne. Olha lá, pois para Deus somos o bom perfume de Cristo. Tanto nos que se salvam, tanto nos que se salvam da mente. Quando você ouve a graça e o apostolado, quando você entra numa pregação como essa, você está se salvando. E Deus está te ajudando a abençoar. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Ou seja, aqueles que são da circuncisão, abençoado, se perderam no Evangelho, mas foram salvos pela graça de Deus. Alô, pela graça de Deus sois salvos e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pedro, João e Tiago salvo. Só não se salvaram com a graça. Amém? Só não se salvaram com o apostolado, mas com a graça de Deus são salvos. Amém? Abençoado. Eles têm o bom, eles se perderam, mas eles são salvos. Nunca ninguém disse que os irmãos da lei não são salvos. Nós não falamos isso aqui.
abençoado. 2 Coríntios 12, para a gente fechar com chave de ouro. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Como eles pensam, hein? Eu sou um pecador. Como eles pensam, eu tenho que me batizar, porque eu saí, eu deixei de tomar Santa Ceia, eu fui lá, e aí agora eu tenho que me batizar de novo. Eles se sentem culpados, presos. Porque debaixo da lei, as pessoas estão presas. 2 Coríntios 12, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu vou repetir, abençoados. Eu, disse Paulo, e digo eu, Maria, por vós. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amada. Porque nós que anunciamos a graça de Deus, não somos amados, mas graças a Deus sabemos que somos amados do Pai. Somos amados de Deus, guiados por Deus, herdeiros do Senhor, santuário do Espírito de Deus, santuário do Espírito de Deus. Somos santuários de Deus, amados pelo Pai. E a graça de Deus nos basta. Amém, abençoado? Então, estejam firmes e constantes no reino de Deus. Porque aquilo que não é regado, se sua mente não for regada com a graça de Deus, você vai morrer. Alô? Tudo o que é regado, ele cresce. Deus dá o crescimento. Amém? Se não for regado, a planta morre. Graça e paz, abençoados.